Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando nosso estudo sobre invertebrados, hoje falaremos sobre os artrópodes. É o filo com maior número de espécies e com representantes terrestres de água doce e marinhos. Encontra-se dividido em 5 classes: os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes. Apresentam um exoesqueleto quitinoso e uma série de apêndices articulados. O exoesqueleto limita o crescimento desses animais, que crescem através do processo de mudas, ou equidizes, durante as quais trocam o seu envoltório. A estrutura do sistema respiratório depende do grupo e do habitat de cada espécie. Existem grupos que apresentam respiração branquial, como os crustáceos, traqueias, que os insetos, aracnídeos, os quilópodes e os diplópodes, e cavidade pulmonar, os aracnídeos. O sistema circulatório é do tipo aberto e o sangue é lançado do coração para o interior de cavidades. A excreção pode ser realizada através das glândulas verdes nos crustáceos, as glândulas da coxa nos aracnídeos ou túbulos de Malpighi nos insetos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. O sistema nervoso é ganglionar, sendo composto por um cordão central ventral e glândulos cerebroides e um anel nervoso. A reprodução é sexuada, existindo tanto espécies dioicas quanto hermafroditas. O desenvolvimento pode apresentar estágios larvais, que é o caso do estágio indireto, ou direto. Os crustáceos possuem representantes terrestres, de água doce e marinhos. Existem espécies de vida livre e também alguns que vivem fixas a substratos. O corpo é dividido em 2 regiões, o cefalotórax e o abdômen. Possuem 2 pares de antenas e 5 ou mais pares de apêndices locomotores. São importantes constituintes do zooplâncton. Alguns exemplos de crustáceos são o tatuzinho de jardim, o camarão, o caranguejo, o tatuí e as cracas. Os insetos é a classe com maior número de espécies. O corpo é dividido em 3 regiões: cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça existe um par de antenas. No tórax encontra-se 3 pares de apêndices locomotores e as asas, quando presentes. Nem sempre é possível distinguir claramente as 3 regiões do corpo. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No desenvolvimento direto, do ovo eclode um indivíduo já semelhante ao adulto, ou seja, não há metamorfose. Existem 2 tipos de desenvolvimento indireto, com metamorfose incompleta, são os insetos hemimetábolos, ou completa, nos insetos holometábolos. Na metamorfose incompleta, do ovo emerge a ninfa, que se desenvolverá no adulto. Na metamorfose completa, do ovo emerge uma larva, que origina a pupa, que por sua vez se transforma no adulto. Nos insetos estão incluídos animais como besouros, pulgas, borboletas, libélulas, mosquitos, percevejos, formigas, entre outros. Os aracnídeos é a segunda maior classe de artrópodes. Existem espécies terrestres e aquáticas.
O corpo da maioria dos aracnídeos encontra-se dividido em cefalotórax e abdômen. No entanto, em algumas ordens ou espécies, há a divisão ou fusão dessas partes. No cefalotórax, existem 4 pares de apêndices locomotores, um par de quelíceras e um par de palpos. As quelíceras podem ser utilizadas para injetar venenos nas presas, como ocorre nas aranhas, ou para esmagá-las, como é o caso dos escorpiões. Os palpos são utilizados para apreensão e manipulação das presas. Os aracnídeos não possuem antenas. A fecundação é interna e os sexos são separados. O desenvolvimento é indireto nos ácaros e direto nas aranhas e escorpiões. As aranhas possuem glândulas de veneno no interior de suas quelíceras. O veneno inoculado contém enzimas que mobilizam e iniciam a digestão das presas. O abdômen dos escorpiões é dividido em 2 regiões, uma mais anterior, chamada de pré-abdômen, ou outra mais posterior, o pós-abdômen. Na extremidade do pós-abdômen há uma estrutura chamada telson, que abriga as glândulas de veneno. Exemplos de aracnídeos são as aranhas, os escorpiões, os carrapatos e os ácaros. Os quilópodes, o nome da classe vem do grego xiloi, mil, e podos, pés, e faz referência ao grande número de apêndices locomotores desses animais. A lacraia é o exemplo de quilópodo. Possui o corpo dividido em diversos segmentos e no primeiro segmento, que é a cabeça, existe um par de antenas e um par de estruturas inoculadoras de veneno. Em cada um dos segmentos restantes, há um par de apêndices locomotores. São animais carnívoros, terrestres e de hábitos noturnos. Os diplópodes, o nome vem da classe do grego diplos, que é duplo, e podos, pés, e faz referência à presença de um par de apêndices locomotores por segmento do abdômen. O piolho de cobra é um exemplo de diplópode. Possui o corpo segmentado, dividido em cabeça, tórax e abdômen. Na cabeça há um par de antenas. No tórax há um par de apêndices locomotores por segmento e no abdômen 2 pares. São herbívoros, não possuem glândulas de veneno e vivem em ambientes terrestres úmidos. Inúmeros artrópodes que vivem no solo são agentes importantes na manutenção da sua fertilidade. Dentre eles, podemos citar os piolhos de cobra, os tatuzinhos de jardins, os ácaros, os besouros, entre outros. Podem desempenhar esse papel tanto na fase larval quanto na fase adulta. Ao alimentar-se de matéria orgânica, contribuem para a reciclagem da matéria. Os grandes crustáceos, como os camarões, os caranguejos e as lagostas, podem ser usadas na alimentação e são bastante apreciadas no mundo todo. Além disso, pequenos crustáceos que povoam o zooplâncton alimentam vários outros animais marinhos, como baleias, peixes, águas-vivas e muitos outros animais. Muitas espécies de insetos já foram ou até hoje são utilizados como fonte de proteínas. Ainda hoje, alguns deles são considerados iguarias por vários povos. Os vegetais e a agricultura também se beneficiam da ação dos insetos, pois boa parte dos vegetais realiza sua reprodução através da polinização dos insetos. As abelhas, por exemplo, são utilizadas como fontes de matéria-prima como o mel, o própolis, a seda e corantes. Já deu para perceber, então, que os artrópodes não possuem
não são apenas importantes, mas fundamentais para a sobrevivência de outros seres vivos. Os aracnídeos são muito importantes no controle da população de outros animais. O veneno de algumas espécies tem sido estudado e alguns têm importância farmacológica e bastante potencial na fabricação de novos produtos e medicamentos. Os papéis ecológicos dos artrópodes são diversos, desde a sua importância nas teias alimentares até a contribuição para diferentes atividades econômicas humanas. Alguns insetos são parasitas de animais, como a pulga de rato, o inseto hematófago, que suga o sangue desses roedores e pode transmitir doenças como a peste bubônica e o tifo. O tifo pode ser transmitido por uma espécie de piolho. Os barbeiros são insetos que podem transmitir a doença de Chagas. E alguns mosquitos podem transmitir malária, febre amarela e dengue. Espero que vocês tenham gostado. Voltem aqui sempre que necessário. Nos vemos em breve.